Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso 25º estudo do Evangelho de João. E paramos no nosso estudo anterior, em João capítulo 14, versículo 12. E hoje vamos iniciar com o versículo 13 ao 15. Eu peço a você que abra sua Bíblia, mantenha aberta e acompanhe o texto que nós vamos lendo e explicando-os para vocês, ok? Então vamos lá. João capítulo 14, versículo 13 a 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. No versículo 13, nós temos aí uma afirmativa de Jesus e uma promessa. Tudo o que pedirdes em meu nome. Note que isso não garante que Deus fará tudo o que nós pedirmos só pelo adicionarmos à nossa oração as palavras em nome de Cristo. Orar em nome de Cristo é identificar-se com os propósitos de Cristo na proporção em que nossa vontade tivesse tornado identificada com a vontade de Deus. Conforme você pode ver, lendo a primeira carta a João, capítulo 5, versículo 14. Aqueles que não obtêm aquilo que pedem especificamente, frequentemente são surpreendidos por uma resposta diferente, porém melhor. O não é, às vezes, a melhor resposta. Veja como orar em Lucas capítulo 11, dos versículos 2 a 4. Ainda no versículo 13, a expressão de Jesus, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O estreito relacionamento entre as pessoas da Trindade é mostrada no ensino de Jesus sobre a oração. No versículo 15 do texto que nós lemos, existe aí uma expressão, guardareis. A prova de amor a Cristo não é uma profissão oral, mas é uma obediência viva. Leamos agora o versículo 16. Estou lendo João capítulo 14, versículo 16. Onde Jesus promete outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nesse versículo 16, temos alguns interessantes assuntos a ver. Primeiramente, Jesus confirma, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará. Tanto o Pai como o Filho são ativos em enviar o Espírito Santo. Ele é o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 2. E também Isaías capítulo 11, versículo 2, Mateus capítulo 10, versículo 20. E o Espírito de Cristo é o Filho, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 9, Gálatas 4, versículo 6, e ainda a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Ainda nesse versículo 16, muito importante, é que Jesus promete outro Consolador. Vejamos o que significa isso. A palavra grega, traduzida por consolador, ou também como auxiliador, era usada em linguagem jurídica para o advogado de defesa, de acordo com o que podemos ver em 1 João capítulo 2, versículo 1. E de modo mais geral, por alguém que pedia ajuda,
Jesus foi de tal forma ajudador para os discípulos, e depois da sua ascensão, o Espírito Santo tomaria para si esta tarefa. O termo dá ênfase à personalidade do Espírito Santo, como distinto do Pai e do Filho, e também a sua unidade com eles na obra da redenção. Vamos continuar lendo agora, fazendo nosso estudo, lendo João capítulo 14, verso 17. Abra a sua Bíblia, continue nos acompanhando. Versículo 17 diz: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 17 aparece a expressão o Espírito da verdade. Aqui também o Espírito está em igualdade com o Pai, conforme nos fala Isaías 65, versículo 16. E também igualdade com o Filho, o que nós lemos em João, capítulo 14, verso 6. O Espírito da verdade, falado aqui, é a autoridade que está por trás da Bíblia. Veja, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Ainda nesse mesmo versículo 17 aparece a palavra o mundo. A humanidade pecadora, como contrastada com o povo redimido de Deus, é o mundo, conforme nós confirmamos lendo João, capítulo 15, versículo 18 e 19, e 1 João, capítulo 2, versículos 15 até o 17. Ainda no versículo 17, mais uma expressão usada por Cristo: habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo vive nos crentes. É o que afirma 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, e carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 21. Vamos ler agora o versículo 18, para darmos continuidade ao nosso estudo. Versículo 18. Diz a palavra, João 14, versículo 18: Não vos deixarei órfãos, tratando da promessa do Salvador, do Consolador, melhor dizendo. Voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Jesus aqui se refere primariamente à vinda do Espírito Santo no Pentecostes, uma vez que a mútua convivência, vós em mim e eu em vós, conforme João capítulo 14, versículo 20, não esperará a segunda vinda de Cristo. Mas essas palavras são também apropriadas para a esperança da igreja. Jesus voltará para levar com ele os redimidos. Veja o que nos confirma o versículos 3, versículo 19, versículo 28 de João 14, e também Atos, capítulo 1, versículo 11. Leiamos agora o versículo 19. João 14, 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Isso aqui dá ênfase outra vez à verdade registrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. A vida só pode ser encontrada em Jesus Cristo de acordo com o que nós lemos em João, capítulo 14, versículo 6, e em João, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler agora o versículo 20.
dando continuidade ao nosso estudo. João 14, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Veja o que diz João 14, 10 e João 10, 38 sobre isto. A mútua vivência na Trindade é paralelo à mútua vivência de Cristo e o crente. Vamos ver agora versículo 21 de João 14, que nos fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse versículo 21, aquele que me ama será amado. Do mesmo modo em que há vivência recíproca, há também a mais profunda mutualidade de amor na guarda dos seus mandamentos, conforme você pode ler em João capítulo 14, versículo 15. Vamos ver agora o versículo 22. João 14, 22 diz: Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? O discípulo entendeu Jesus corretamente, mas talvez esperasse também um triunfo político que seria visível a todas as pessoas, o que não foi a realidade de Jesus Cristo. Versículo 23, João 14, 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Faremos nele morada. Como o Espírito Santo habita no crente, do mesmo modo o fazem o Pai e o Filho, conforme você pode confirmar lendo Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11, e ainda em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Leiamos agora versículos 24 a 25. João 14, 24 a 25, ou melhor, a 26. Diz o texto: Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esses versículos 24 a 26 que nós lemos preparam o leitor para a introdução da obra do Espírito Santo nos crentes. Antes da sua morte, Jesus prometeu que ele e o Pai enviariam aos seus discípulos outro Consolador. Pode confirmar isso lendo João capítulo 14, versículos 16, João capítulo 15, versículo 26 e João capítulo 16, versículo 7. A palavra grega traduzida aqui por Consolador é Parácletos, que significa advogado ou assistente em questões jurídicas. Num contexto mais amplo, significa uma pessoa que provê encorajamento, conselho e força. Jesus enviará outro, entre aspas, Consolador, alguém como ele, mesmo que depois dele continuará o ensino e o testemunho que ele começou, de acordo com o que nós lemos em João capítulo 16, versículos 7 até o 15. A obra desse Consolador é realizada por um ser pessoal. O Antigo Testamento revela muito a respeito da atividade do Espírito na criação, conforme você pode conferir lendo Gênesis capítulo 1,
versículo 2, e também Salmo 33, versículo 6. Ainda na revelação em Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 3, Miqueias, capítulo 3, versículo 8. E também na concessão de poder, conforme você pode confirmar lendo Êxodo, capítulo 31, versículos de 2 a 6, Isaías 15, versículo 14, ou melhor, Juízes, capítulo 15, versículo 14 e 15, e Isaías, capítulo 11, versículo 2, que diz, esse último, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Tudo isso a respeito do Espírito Santo. Vamos nos debruçar agora, e vamos continuar isso com certeza no próximo estudo, começando a conhecer mais profundamente a obra do Espírito e quem é essa pessoa. Então, continue lendo aí, João, capítulo 14, versículo 26. O Antigo Testamento revela a respeito da atividade do Espírito Santo na renovação interior, conforme você pode ler o Salmo 51, versículo 10 a 12, e Ezequiel, capítulo 23, ou melhor, capítulo 36, de 27 até o 37. Porém, coube ao Novo Testamento revelar claramente o Espírito como uma distinta pessoa da divindade, coigual com o Pai e o Filho. Do Espírito se diz que ele fala, conforme você pode ver em Atos capítulo 1, versículo 16, Atos capítulo 8, versículo 29, Atos capítulo 10, versículo 19 e Atos capítulo 13, versículo 2. Mas ele também ensina, conforme nós aprendemos lendo João capítulo 14, 26, e ainda ele testemunha, como em João capítulo 15, versículo 36. Continua ele ainda como prescrutando em 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, melhor dizendo, e ele ainda deseja ou quer ou apraz, conforme em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E ainda, finalmente, ele intercede, como em Romanos capítulo 8, versículos 26 a 27. Todos esses atos são próprios de uma pessoa, conforme nós vamos continuar estudando. A divindade do Espírito Santo aparece quando o Pai, o Filho e o Espírito são nomeados juntos nas bênçãos, conforme nós vemos em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 8, e ainda na fórmula batismal, em Mateus capítulo 28, versículo 19, na grande comissão. Mentir ao Espírito é mentir a Deus, conforme nos registra Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Aquele caso do Ananias e Safira. O Espírito é chamado de 7 Espíritos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 5, e capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse, onde o Espírito Santo é descrito em plenitude cétupla, como uma expressão da sua plenitude e da diversidade da sua obra na igreja em muitos lugares, representados pelas 7 igrejas da Ásia, conforme você pode confirmar lendo Apocalipse, capítulo 1, versículos de 11 a 20, e também essa perfeição divina foi prefigurada em Zacarias, capítulo 3, versículo 9,
Zacarias capítulo 4, versículo 2 e 10. O número 7 expressa a perfeição do único Espírito. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade, igual ao Pai, ao Filho, em glória e, como eles, digno de culto, amor e obediência. A obra do Espírito é glorificar a Jesus Cristo, mostrando aos seus discípulos quem é Jesus, de acordo com o que nós lemos em João capítulo 16, versículos 7 a 15. E o que diz Jesus, e o que Jesus, melhor dizendo, significa para eles, conforme Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17, Gálatas capítulo 4, versículo 6. O Espírito ilumina, como em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Mas ele também regenera, em João capítulo 3, versículos 5 a 8. Ainda ele santifica, conforme nos diz Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18. Mas ele também transforma, conforme nós vemos em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 18, e em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Ele ainda dá ao povo de Deus aquilo que esse povo precisa para servir ao Senhor. Confirme isso, lendo 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. O pleno ministério do Espírito começou no Pentecostes, depois da ascensão de Jesus ao céu, conforme nos fala Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. João Batista predisse que Jesus batizaria no Espírito, de acordo com o que você pode ler em Marcos capítulo 1, versículo 8, e ainda em João capítulo 1, versículo 33. Como cumprimento de uma promessa feita no Antigo Testamento, repetida por Jesus em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, em Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, e também no Novo Testamento em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. O Pentecostes marcou o início da era final da história do mundo, que terminará quando Jesus voltar. No momento em que nascem de novo, os crentes em Jesus recebem o Espírito segundo a totalidade do Novo Testamento, conforme você confirma lendo Atos capítulo 2, versículo 38, e ainda em Romanos capítulo 8, versículo 9, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Todos os dons para a vida de serviço que aparecem subsequentemente na vida dos cristãos fluem desse batismo inicial no Espírito, porque por meio desse batismo o pecador está unido ao Cristo ressurreto. Vamos continuar o nosso estudo na próxima semana. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção, peço que você compartilhe esse estudo com seus amigos, para que eles possam também usufruir da bênção de poder se aprofundar na palavra do Senhor. Mas, sobretudo, leia diariamente a Bíblia, preferencialmente os versículos que nós citamos aqui nesse estudo e que não lemos propositalmente, para que você mergulhe na palavra do Senhor e cresça espiritualmente. Deus te abençoe. Abençoe a sua família e os seus queridos. E estaremos na próxima semana, se Deus quiser, juntos. Fique com Deus e até lá.